Lucas 10, 38. É um texto bastante conhecido, né? Nós já falamos bastante, inclusive aqui na igreja, sobre ele. E eu vou sair um pouquinho do assunto da esperança, que todo domingo nós estávamos falando sobre a esperança, né? Vou sair um pouquinho desse assunto para te dar algo que Deus falou no meu coração, muito importante. E eu falo até para você que essa palavra aqui, ela pode até determinar a sua vida espiritual, o futuro da sua vida espiritual. Por quê, pastor? Você vai ver, você vai entender. Lucas 10, 38, em nome de Jesus. Isso, todos acharam? Quem não achou, vai aparecer ali nas telas, tá bom? Você pode acompanhar. Quem precisar de ajuda para encontrar, os obreiros também estão aí dispostos para te ajudar. Só levantar a sua mão, que eles vão até você e te ajudam, em nome de Jesus. Todos já fizeram já o pedido? Todos já encontraram? Então curva a sua cabeça mais um instante, por gentileza, feche os olhos. Senhor, eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa me usar como nada mais do que um simples instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser só uma ferramenta aqui para a Tua glória. Que toda a glória seja dada para o Senhor. Que nenhum homem seja glorificado jamais no lugar do Senhor. Mas que o louvor seja Teu, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Nós precisamos muito, Pai, dessa palavra hoje. Tem gente aqui que essa palavra vai ser um remédio para ela hoje, eu creio. Em nome de Jesus, meu Pai. E que toda obra do diabo que age contra a palavra, todos os demônios que se levantam no momento da palavra para atrapalhar, para distrair, para tirar a atenção, para que essa pessoa não entenda, não guarde a palavra, eu repreendo agora, eu paraliso agora toda ação do diabo, e eu expulso em nome de Jesus. E eu digo, Espírito Santo, tenha liberdade para falar ao nosso coração nesta noite. E você diga assim seja, diga amém. E graças a Deus. Então vamos lá, Lucas 10, 38, hoje eu quero falar para você sobre manter o seu foco em Jesus. Mantenha o seu foco em Jesus, isso é muito, muito importante. Antes da gente ler, olha aqui, pastor, essa mensagem surgiu de uma das mensagens dos 40 dias que nós estamos fazendo. A propósito, deixa eu perguntar, quem é que está fazendo esses 40 dias? Pastor, eu estou, os 40 dias de jejum, quem está nessa fé? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Irmão, vai ser uma bênção para a tua vida, eu te garanto. 40 dias que nós estamos aí nesse jejum, e cada palavra que Deus tem dado, inclusive a mensagem, claro que o versículo está atrás do envelope, mas eu tenho mandado a mensagem. Quem tem recebido a mensagem pelo WhatsApp, todos os dias, a mensagem dos 40 dias? Irmão, tire um tempo e escute. Eu sei que às vezes é uma mensagem até longa, né? É longa porque em comparação ao conselho do dia, o conselho do dia era 5 minutinhos só. Tem mensagem que você vai ver que é 14 minutos, às vezes 20 minutos, mas tire um tempo e ouça. Ouça que você vai ser muito edificado. Eu tiro por mim. Fala você, porque eu falo assim, Deus, se está me abençoando, eu tenho certeza que vai te abençoar também, amém? Falo para você porque eu estou ouvindo todos os dias, e um desses dias, não sei se foi o dia 2 ou o dia 3 desse propósito, a mensagem foi dita, e uma das coisas que a narradora falou, foi o seguinte, o poder de focar, de ter um foco no lugar certo. E ela disse o seguinte, até a luz do sol, você pegar uma luz comum do sol lá, que agora já está mais escuro, mas nos outros cultos estava bem clarinho, aquela luz comum do dia, e você colocar uma lente convergente, uma lente de aumento, né? Naquela luz do sol, e fizer com que aquela luz que está dispersa, se concentre num ponto único. A lente concentra aquela luz num ponto só, foca aquela luz num ponto só, ela é capaz até de atear fogo aonde ela está concentrada, sim ou não? Quem já fez esse teste? Já fizeram? Já? E acontece ou não acontece, irmão? Eu falo que eu já fiz. Você pegar uma luz, uma lente, né, de aumento assim, e colocar no sol, e focar num ponto, irmão, é coisa de pouco tempo, né? Já começa a pegar fogo. Olha como é importante o foco, é isso que eu quero falar para você hoje. Tem gente que está perdendo aí de ter resultado na vida, porque não aprendeu ainda a focar no que deve ser o foco da sua vida, porque aí o seu resultado é muito maior. E quando ela falou isso, a narradora lá da mensagem falou isso, ali eu parei, ali meu coração parou, eu fiquei com aquilo, desde o dia 13 eu estou com isso no meu coração.
e crescendo, e o Espírito Santo foi falando mais até que chegou aqui, e Deus falou comigo que eu tinha que trazer essa palavra para você. Vamos lá então, Lucas 10, 38, quem achou diga amém. Fala assim, ó: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. 39, e tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. 40, Marta, porém, andava distraída em muitos, grava essa parte aqui, ó, muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. 41, e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. 42, mas uma só é o que? Necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga graças a Deus. Então, você já conhece, muito conhecida essa passagem, já falamos várias vezes sobre isso aqui. Jesus chega numa casa onde ele é recebido por duas irmãs, aliás, primeiro por uma só, que foi a Marta. Marta foi quem recebeu Jesus, foi a primeira a ter contato com Jesus. Mas apesar de ter sido a primeira a receber Jesus, a primeira a ter um encontro com Jesus, ela, depois de ter recebido Jesus, deixa Jesus lá e vai cuidar de muitas coisas. A Bíblia diz, muitos serviços, e Jesus fica lá. E aí a sua irmã Maria faz o caminho contrário. Maria recebeu Jesus depois até, ela foi a última a ter o contato com Jesus, mas apesar de ter recebido Jesus depois, ela larga tudo que estava fazendo e coloca Jesus como a sua prioridade naquele momento. Não tinha nada mais importante para ela, a não ser sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tinha para falar. Quem está entendendo, diga amém. Você percebeu a diferença das duas? Só que na cabeça de Marta, que foi aquela que recebeu Jesus primeiro, né? Mas deixou Jesus para cuidar dos seus muitos serviços, na cabeça dela, ela estava certa. E tanto é que ela achava que estava certa, que quando ela olhou para Maria e viu Maria deixando tudo para ficar ali só com Jesus, para focar em Jesus, ela ficou até brava. Falou assim: não, ô Jesus, eu estou aqui com tanto serviço, com tanta coisa para fazer, correndo para um lado, correndo para o outro, e a minha irmã está aí, sentada na cabeça de Marta, né? Perdendo tempo aí, sem fazer nada aí, isso na cabeça de Marta. E o Senhor não manda ela me ajudar? E Jesus vai e mostra que Marta está completamente errada, que aquilo que ela achava que era o certo, na verdade estava tudo errado. E o que ela achava que era errado, na verdade é o que estava certo. Jesus para ela e fala: Marta, peraí. Jesus começa a dizer para ela, volta lá no versículo 40, vamos lembrar aqui. Diz assim: Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E esperava que Jesus até ia concordar com ela. Jesus disse não. Quer ver? Versículo 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E meu irmão, olha aqui para o pastor agora. Tem muita gente aqui que está assim. Tem muita gente aqui que está distraído, que está disperso, que está aí com muitas coisas. E está igual Marta, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E está falando igual ela, né? Porque chegou um ponto que Marta começou a falar: minha irmã não me ajuda, ah Jesus, minha irmã não me ajuda, não tem ninguém me ajuda. E tem gente que está falando isso aí. Durante a semana toda passou falando: meu marido me ajuda, minha esposa me ajuda, meus filhos me ajudam, não sei quem não me ajuda, pastor não me ajuda, sobra até para mim. Mas quem mandou você fazer muitas coisas? Quem foi que mandou você se envolver em tantas coisas? Existe uma diferença muito grande, meu irmão, entre estar correndo, né, de um lado para o outro, se movimentando de um lado para o outro, e realmente estar caminhando. Tem gente que está correndo para um lado para o outro, mas não está saindo do lugar. É igual aquele ratinho lá, aquele hamster que fica naquela rodinha, né? Ele corre, 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 mas não chega a lugar nenhum.
E esse problema de fazer muitas coisas, ele traz duas coisas só que eu vou te mostrar, que é a ansiedade e a fadiga. É só isso, e nada mais. E Marta está lá, ninguém me ajuda, Jesus, ele não me ajuda, não tem ninguém nessa casa que me ajuda. Já escutou alguém falar assim? Tem ninguém nessa casa que me ajuda, porque ninguém nesse serviço me ajuda, porque não sei o quê. E Jesus vem, irmão, e dá um breque na Marta e coloca assim, ó, um funil na frente da Marta. Jesus agora vai dar um foco para Marta, quer ver? Versículo 42, aliás, 41, né? E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas. Aí Jesus vem agora e afunila a coisa e coloca uma lente de aumento, assim, igual que você põe na frente do sol, que está tudo disperso e foca num lugar só. Versículo 42, mais uma só é o quê? Lê você, mais uma só é... Pronto, isso aqui é maravilhoso. Uma hora que eu li isso aqui, falei: Jesus, como que o Senhor está ajudando a gente? Jesus hoje está te dando uma resposta para você que está aí, correndo de um lado para o outro, igual desesperado, que está cansado e fadigado, porque está com tanta coisa, e não está resolvendo nada, tanto que você faz e não tem resultado nenhum. Jesus hoje está te dando uma resposta. Ô Marta, escuta, Marta, você está correndo com tanta coisa aí, mas uma só é o quê? Necessária. E vocês são pessoas inteligentes, eu falo que essa igreja é uma bênção, quer ver? Quando Jesus fala assim, ó, mas uma só é o quê? Significa que todas as outras são o quê? Olha como esse povo é inteligente. Fala mais alto. Se uma coisa é a necessária, as outras são o quê? Desnecessárias. Diga graças a Deus. Desnecessárias. Meu irmão, não vão te levar a nada, você não vai conseguir nada com essas muitas coisas aí. Mas eu te garanto que se você colocar o teu foco em uma coisa só, que é necessária, meu irmão, você vai alcançar o que você precisa. Diga graças a Deus. Lembra do exemplo que eu dei? Até a luz. Se você coloca uma lente lá e foca ela num lugar, num ponto específico, ela põe até fogo. O poder dela se torna muito maior. Escuta o que eu vou lhe falar. Deus sabe disso e o diabo também sabe. Que se você colocar o teu foco hoje na única coisa que é necessária, e Jesus fala qual é, eu vou te mostrar. Se você pôr o teu foco hoje, você que está tão disperso aí, nesses 2 meses agora, se você realmente focar, e a sua oração for de uma oração de uma pessoa focada, se a sua vida for uma vida focada naquilo que realmente é necessário, nesses 2 meses Deus pode fazer coisa que não fez o ano inteiro na sua vida. Isso é muito forte que eu vou te falar. Você está entendendo, sim ou não? Não, isso é forte. O que faltava para Marta era o foco. Jesus falou assim: ô Marta, você está correndo atrás de tantas coisas, são muitas e muitas coisas, mas todas elas são desnecessárias. Vem cá, Marta, vamos focar, porque só tem uma coisa que é necessária. Se concentra nisso, ô Marta, foca nisso. E o que era? Aí Jesus diz, volta lá, versículo 42, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. E o que é que Maria estava fazendo? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando para obedecer. Meu irmão, é isso. Pastor, mas tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás. Tem, eu concordo com você. Mas quando você deixa Jesus de lado para fazer como Marta fez, né? Deixa Jesus de lado, Jesus deixa de ser a sua prioridade, para você ficar atrás de muitas coisas, sua vida não anda. A coisa não vai para frente. Você tem que fazer as demais coisas, eu concordo, você tem que correr atrás, dinheiro não vai cair do céu, amém? Mas o teu foco tem que ser quem? Jesus. Coloca hoje, meu irmão, essa palavra é muito poderosa. Falo para você, se você colocar hoje o teu foco em buscar a Deus, vamos fazer um teste, vamos fazer um propósito aqui.
Se você colocar o teu foco em buscar a Deus, de verdade mesmo, se você começar a orar como uma pessoa focada, meu irmão, eu garanto para você que você vai ter um resultado muito maior do que você já teve até agora. Está faltando o quê? Foco. Está faltando concentrar-se. A gente está igual Marta, meu irmão. Falo para você porque primeiro Deus falou comigo, viu? Eu sempre digo que a palavra que eu prego primeiro é para mim. A gente corre para lá, corre para cá, corre para um lado, corre para o outro, e fica doido, e fica ansioso, e fica fadigado. Mas só tem uma coisa que na verdade a gente deveria fazer o quê? Focar, que é buscar quem? A Deus. Buscar Jesus, coloca como foco principal. Senhor, eu vou começar, porque o que eu disse, Deus sabe disso, meu irmão. Deus sabe o que você pode alcançar se você focar na coisa certa. E o diabo também. Esse é o problema, porque Deus sabe e o diabo também. Por isso ele faz tudo para fazer você se distrair. Por isso que hoje é tão fácil se dispersar. Ele põe preocupação aqui, põe problema ali, põe problema lá. Daqui a pouco você está assim, e você já perdeu o quê? O foco. Fala, isso acontece com a gente constantemente. Quem sente que isso acontece com você constantemente? Levanta a mão. É verdade, isso acontece com a gente constantemente. O diabo sabe como tirar o nosso foco. Ele vai pondo um problema aqui, vai pondo outra coisa ali, e daqui a pouco você fica correndo para um lado para o outro e já perdeu. Quando você percebe, você já perdeu o foco. E o foco é algo muito poderoso. Quando aquela narração falou aquilo, eu falei, meu Deus, aqui Deus falou tanta coisa comigo que eu segurei aquilo. Eu falei, tem mais coisa aqui. Eu preciso entender o que é que eu tenho que focar. O que está me atrapalhando e está atrapalhando você é a falta de um foco. Até a luz, se focar no lugar certo, ela dá até um exemplo. Tem hoje aí esses tais de raios laser, né? O que é o laser? É foco de luz, de uma intensidade tão grande que chega até a cortar, sim ou não? É luz, mas está tão focada, tão concentrada num ponto, que ela tem poder até de cortar, não é assim? É. Até fazer uma cirurgia, não é isso? Faz cirurgia até a laser hoje, entra lá dentro e a luz focada no ponto certo, ela consegue fazer tanta coisa. E você também. Quando você está focado na única coisa que é o quê? Necessário. Porque Jesus não fala de outras coisas. Jesus fala lá, ó, mas uma só é o quê? Necessária. O resto, meu irmão, olha, o resto é desnecessário. Jesus cuida para você, pode ter certeza. Se você focar em Jesus, em buscar Deus, as outras coisas Deus vai cuidar. Ele prometeu isso para nós. Mas aí a gente fica lá desesperado, correndo de um lado para o outro e perde o nosso foco. E aí acontecem as duas coisas conosco que aconteceu com Marta. Quer ver? Vamos voltar no versículo 42. Aliás, perdão, 41. E respondendo Jesus disse, presta atenção aqui, ó, Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa e o que mais? E afadigada. Com muitas, isso acontece com quem quer fazer muitas coisas. Acontece a mesma coisa. Primeira, ansiedade. A ansiedade, meu irmão, está destruindo muita gente. A Bíblia diz em outra parte, em Provérbios, se eu não me engano, a Bíblia fala que a ansiedade no coração do homem o abate. E o que é ansiedade? É aquela coisa de querer fazer tudo, fazer todas as coisas, querer ver resultado logo, não é assim? Eu estou correndo para cá, estou correndo para lá, eu queria ver tudo acontecer, queria ver os resultados, só que aí os resultados não vêm. Porque o resultado funciona quando você está o quê? Focado, não é quando você está correndo de um lado para o outro. Resultado não vem quando você está correndo igual um desesperado para todo lado. O resultado vem quando você está o quê? Focado. E aí quando você começa a correr de um lado para o outro, muitas coisas, né? Muitas coisas você começa a ficar ansioso. A ansiedade te abate. Isso é bíblico. Sabia? Tem muita gente abatida. Por quê? Aí ela quer ver e corre e faz e não acontece nada. Obreiros, atenção. Não acontece nada. Aí não vê nada acontecendo. O que acontece com ela? Ela desanima. Ela fica fadigada. Como assim, pastor? Volta aí. Versículo 41. Estás ansiosa e o quê? E o quê? Afadigada. Significa fadigada? Cansada. Cansada.
verifica a porta. Ela tem gente querendo entrar e a pessoa viu que a porta estava fechada e voltou para trás. Dá uma olhadinha, ela fica sempre atento. Então olha aqui o pastor. Ela estava fadigada, cansada. E olha, escuta o que eu vou te falar agora. Tem gente aqui que de tanto ficar correndo atrás de tanta coisa, está cansado, cansada. Mas não é um cansaço físico. Porque um cansaço físico, você dorme uma noite de sono, você recupera, sim ou não? No outro dia você está novo. É ou não é verdade? No outro dia você tá novo. Mas o cansaço espiritual é o seguinte: você dorme uma noite inteira e ainda acorda de manhã, não tem vontade nem de levantar da cama. Está entendendo o que eu estou falando? De tão cansado que está. Mas dormir a noite inteira. Mas esse cansaço é o quê? Espiritual. Resultado de alguém que deixou de estar focado e está lá, correndo atrás de muitas coisas. Cuidado, meu irmão. Tem gente aqui que está assim, eu estou pregando para você pelo Espírito Santo, eu sei que eu estou falando para você. Pastor, eu estou cansado, mas não é um cansaço físico, porque você dorme a noite de sono, você tem uma boa noite de sono, mas no outro dia você se sente tão cansado que você não quer levantar nem da cama. É um desânimo, porque a ansiedade no coração do homem faz o quê? O abate, deixa ele abatido. E as duas coisas que Marta tinha, que eram consequências, né, de alguém que estava disperso, correndo atrás de muita coisa, são duas coisas que nós temos hoje: ansiedade e fadiga. Fadiga é um cansaço por repetição, entendeu? Se você for buscar no dicionário é isso. Fadiga é um cansaço por repetição. Faz tanto, não vejo nada acontecer, pastor. Aí eu falar, não quero mais. Dá aquela vontade de jogar tudo para o alto. Você deve estar assim. Aquela vontade de desistir, dá aquela vontade de chutar o balde. Eu corro, vou para lá, vou para cá, não vejo nada acontecendo. Não, eu vou largar tudo. Não vou nem perguntar, responde para você mesmo. Tem gente aqui que por esses dias pensou nisso. Jogar tudo para o alto, largar tudo, abandonar. Porque estou muito cansado, pastor. Não é. É porque você está correndo atrás de muitas coisas que Deus não mandou você correr atrás. Você está ocupado, distraído com muitas coisas que Deus não falou para você. Jesus hoje está colocando uma lente de foco na sua frente, dizendo, é aqui, para. Não estou mandando você correr atrás de tantas coisas, não. Não é para você ficar desse jeito, não. Para, é aqui, o foco é me buscar. Busca a minha presença. Coloca o teu foco em me buscar, que as outras coisas eu resolvo. Diga graças a Deus. Quando eu foco, realmente, aceito o conselho de Jesus, que foi o conselho que Jesus deu para Marta, colocou aquela lente na frente dela e disse, aqui, é uma coisa só, que é o quê? Necessária. Aí eu aceito e eu foco. Aí eu vou ter o contrário do que Marta tinha. Se Marta estava ansiosa e afadigada, qual que é o contrário de ansiedade, de uma pessoa que está ansiosa? Ela está como? Se ela está ao contrário de quem está ansiosa, ela fica calma. Não é assim ou não? O contrário da ansiedade é paciência, é calma. E quando eu aprendo a focar, meu irmão, naquilo que é necessário, eu recebo essa paz, essa paciência, essa calma. Quem está entendendo, diga amém. Quem está calmo aqui? Você está calmo? Você está calmo? Vou perguntar de novo. Quem está calmo aqui? Deixa eu ver. Pastor, estou tão calmo que eu estou querendo esganar um só assim. Pegar na minha frente, sabe? Aquele que eu pegar primeiro. E você sabe o que eu estou falando. Tem gente aqui que está assim. Pastor, estou a flor da pele. Estou a ponto de explodir. Foque no que é o quê? E é uma coisa só, viu? É uma coisa só. Que aí você vai ficar ao contrário de ansioso. Você vai ficar o quê? Calma ou calmo. Você vai ficar ao contrário de afadigada. O que é o contrário de uma pessoa fadigada? Cansada. É uma pessoa o quê? Descansada, não é? Você está descansado? Não, pastor, parece que eu estou carregando uma tonelada. Eu vou trabalhar assim, me arrastando. Misericórdia.
Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, é Deus falando com você hoje. Você não pediu uma resposta para Deus? Pastor, estou indo assim, estou me arrastando, misericórdia, parece que eu estou carregando uma âncora atrás de mim. Foca no que é o quê? Necessário. Hoje Jesus está fazendo com a gente o que fez com Marta. Marta, vem cá. Uma coisa só é o quê? Necessária. E a Maria escolheu a boa parte, está na hora da gente escolher também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Põe como foco hoje, meu irmão, eu falo para você. Essa palavra tem que entrar no teu coração. Você não sabe o poder que tem a sua vida, as suas orações, as suas atitudes quando estão focadas naquilo que realmente é necessário. Quando realmente é uma oração de alguém que está focado. Quando é alguém que realmente está focado em algo, pode ter certeza que o resultado é muito maior. Aquilo que não aconteceu esse ano inteiro, de você ficar correndo de um lado para o outro aí desesperado, esses 2 meses Deus pode fazer se você se focar em buscar Deus. Dizer, eu quero Deus, eu vou buscar Deus, mas de todo o meu coração. Eu não fui batizado ainda no Espírito Santo, eu quero. Eu vou focar nisso, eu vou orar aí por isso, eu vou buscar por isso. O que não aconteceu ainda? Eu vou buscar Deus, fazer um compromisso. Tem tanta coisa para fazer, mas as outras coisas vão esperar. Eu preciso ter Deus como meu foco principal. Diga glória a Deus. Vou fazer, tenho que fazer, vou fazer, mas quando chega o momento de estar na presença de Deus, esse é o meu foco. Esse é o meu foco. Tudo espera. Porque eu estou focado em buscar a Deus. Diga glória a Deus. Vamos ver rapidinho o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Eu espero que essa palavra esteja entrando no seu coração hoje mesmo. Você sai daqui hoje com uma resposta para tudo isso que você está enfrentando aí. Pastor, o senhor falou isso, é verdade. Eu não tenho conseguido ter calma, eu não tenho conseguido ter paciência. Essa ansiedade está tomando conta de mim. E você sabe, quem já serve Jesus, sabe que uma das coisas mais importantes e necessárias para você servir Jesus e alcançar o que você está buscando é paciência. É ou não é verdade? Sim ou não? É paciência. As coisas com Deus não é com ansiedade. Tanto que Deus fala tanto contra a ansiedade. Pega a tua ansiedade. 1 Pedro fala sobre isso. Lança sobre o Senhor, que Ele vai cuidar de vós. Filipenses 4, 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E você vai ver tanta coisa, tantas vezes a Bíblia falando sobre isso. Por quê? Porque a vida com Deus é paciência, é perseverança, é calma. De quem realmente focou em Jesus e está confiando que Ele vai resolver. Diga graças a Deus. Porque senão Deus não vai fazer nada. A tua ansiedade atrapalha Deus. Porque você está esperando, corre de um lado, corre para o outro, não vai acontecer, vai e isso e vai aquilo. E aí não acontece, e aí o desânimo toma conta, a fadiga é aquele cansaço extremo que dá vontade de jogar tudo para o alto. Ah, vou largar tudo, vou embora, vou desistir. Não, meu irmão. Foca em Jesus hoje, diga graças a Deus. Pega esse conselho do Espírito Santo, que é Deus falando com você, e coloca o teu foco em Jesus, você vai ver como tudo vai mudar. Olha o conselho aqui de Deus para nós, Hebreus capítulo 12, mas vamos começar no versículo 1. Eu falei versículo 2, mas vamos começar no 1. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então quer dizer, o que é uma carreira proposta? É algo grande que Deus tem para você, diga graças a Deus. Deus tem uma carreira preparada para você, algo já proposto por Ele. Mas entenda bem, você tem que tomar cuidado com essas duas coisas que ele fala aqui, deixemos todo o embaraço e o pecado. Veja que fala de duas coisas, embaraço e pecado. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Por quê? Embaraço é uma coisa e pecado é outra. Pecado eu não vou tomar tanto tempo explicando, que você já sabe o que é. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que é desobediência à palavra, é pecado. Amém? Mas eu falo assim que eu tenho pregado aqui, são pessoas que já estão firmes. Eu creio que você já é uma pessoa que já não cai mais no pecado. O pecado já não te engana mais tão assim.
Porque o cristão é assim, quando ele escuta a palavra pecado, ele sai correndo. Está amarrado no nome de Jesus, pecado não, está repreendido. É ou não é? Pecado, você escuta a palavra pecado, já te arrepia, já te assusta. Pecado eu não quero saber. Coisa suja, coisa imunda, coisa que me afasta de Deus. Mas o que é o embaraço? O embaraço é o seguinte, ele é um problema muito maior. Porque o embaraço ele não é pecado. E por não ser pecado, ele engana a gente. A gente aceita ele mais fácil, porque não é pecado. Um exemplo que eu quero dizer aqui. Marta estava lá com muitos serviços, não era? Distraída com muitos serviços, mas ela estava em pecado? Estava pecando alguma coisa? Ela estava fazendo alguma coisa que era pecado? Não, ela só estava distraída com muitas. Isso não era um pecado, mas não era um embaraço. Não estava amarrando a vida dela, deixando ela ansiosa e o quê? Fadigada. Você entendeu a diferença, sim ou não? Irmão, nem tudo é pecado, mas cuidado. Porque a pessoa, mas eu não estou fazendo nada de errado. Tudo bem, mas o fato de você não estar pecando não quer dizer que isso não pode atrapalhar a sua vida. O fato disso aí não ser pecado não quer dizer que não pode atrapalhar a tua vida. Vou um pouco mais fundo. Por exemplo, trabalhar é pecado? Tem gente que parece que é, né? Não vou trabalhar não, pastor. Vou servir a Deus. Deus não chamou ninguém que estava parado, viu? Deus gosta de gente que trabalha. Porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. Viu? Tem que trabalhar. Mas, trabalhar é pecado? Não. Estudar é pecado? Não. Limpar a casa é pecado? Pode limpar. Não é pecado. Mas se você não tomar cuidado, se torna um embaraço. Por quê? Tem gente que foca tanto no trabalho que esquece de quem? De Jesus. Tem gente que foca tanto lá. Deus não te colocou num trabalho, irmão. Eu creio que Deus te deu um trabalho. Mas Deus não te colocou num trabalho para você não ter um dia na semana para vir à casa de Deus. E eu não acredito nisso, sinceramente falando. E Deus não ia te dar um trabalho para te afastar dele. Te afastar da comunhão com ele. Deus não te colocou numa faculdade, não te deu um estudo para você não ter um dia na semana para tirar para vir adorar ele, para vir agradecer ele, para vir ouvir a palavra dele. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Não? Tem coisas que não são pecados, mas são embaraços, meu irmão. E se você pegar um dicionário, você vai ver que embaraço é aquela coisa que amarra a nossa vida, que trava a nossa vida. Por quê? Porque você acaba se embaraçando com muitas coisas e perde o foco. As muitas coisas nos embaraçam. Eu contei um exemplo aqui, que o próprio pastor Jaime falando sobre isso, uma vez ele deu um exemplo de um pastor, falar de mim, né? Da minha categoria, vamos falar assim. Ele deu um exemplo de um pastor, que ele fazia os cultos, tudo, terminava a reunião, terminava o dia, ele ia para casa e gostava de assistir lá a Netflix, um exemplo. Ligava lá e gostava de assistir séries. Aí ele começou a assistir séries, assistiu o primeiro dia, o episódio 2, gostou, foi dormir. No outro dia ele chegou e já ligou de novo. Aí no segundo dia ele já ficou até meia-noite assistindo séries. Foi dormir, no outro dia ele ligou de novo. Aí dessa vez ele ficou até as 3 da manhã. E no outro dia de novo, que ele queria ver mais episódios. Chegou um dia que ele virou a noite inteira, quando ele viu já era 5 horas da manhã, assistindo séries. O que foi acontecendo com esse? É pecado assistir séries? Sim ou não? Não é, entenda isso. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Desde que não seja uma coisa imoral, suja, não é pecado você ver um filme, assistir uma série. Mas se tornou na vida dele o quê? Um embaraço. Está conseguindo entender a diferença agora. E aí esse pastor que passava a madrugada inteira assistindo série na Netflix, ele já não tinha mais o seu tempo de orar na madrugada, está entendendo? Sim ou não? De buscar Deus. Já passava o dia já caindo de sono, o seu dia já não rendia. Se ele pegava a Bíblia para ler, ele quase caía em cima dela de sono. Está entendendo, sim ou não? Já começava a pescar, já não conseguia meditar na palavra, e aquilo se tornou um embaraço. E o embaraço, apesar de não ser o pecado, ele leva ao pecado. Porque um cristão, principalmente um pastor, fala por mim, viu? Que não ora, que não tira um tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus constantemente, ele cai.
Irmão, ninguém, nada sustenta a uma pessoa de Deus se não for a prática da oração e da palavra. Falei uma semana sobre isso aqui. Quem acompanhou essa semana aí sobre a prática da palavra? A única coisa que firma uma pessoa é a prática. E aí o que acontece? O diabo foi ocupando o tempo dele com tantas coisas e coisas desnecessárias, que aí esse pastor já não tinha mais o seu tempo naquilo que era necessário. Você entendeu o que é embaraço agora? Sim ou não? Cuidado, irmão. Nem tudo é pecado. E às vezes por não ser pecado você fala, mas não tem problema, tudo bem. Mas veja se isso não está fazendo parte desse pacote das muitas coisas que está tirando você do foco. Diga graças a Deus. Qual que é a solução para isso, pastor? Para vencer o embaraço e o pecado também. Versículo 2, ele fala, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando ele fala aqui, volta aí no versículo 2, olhando para Jesus, aqui está mais no sentido de focar em Jesus, fixar os olhos. Quer ver? Muda para mim, tem a Bíblia NVI aí? Coloca para mim a Bíblia NVI, fazendo favor. Coloca para mim aí. Depois já deixa no jeito aí a linguagem de hoje. Olha lá, a NVI vai dizer assim, tendo os olhos fitos em Jesus. O que é fitos? Fixos. Seria a mesma coisa que focado. Está entendendo sim ou não? Como que eu venço, pastor, o embaraço e o pecado e tal? É mantendo os olhos fitos, fixos em Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, ou seja, o foco daquilo que é a única coisa necessária, que é Jesus, meu irmão, você vai se dar mal, você vai se embaraçar. E quando eu falei no começo, presta atenção nisso agora. Quando eu falei no início que essa questão dessa palavra de hoje era uma questão de vida ou morte espiritual, é por causa do que eu vou te falar agora. Eu acredito até que o foco em Jesus é a única coisa que mantém uma pessoa firme na presença de Deus. Sabe por quê? Você deve conhecer alguém que se desviou da igreja, se afastou da presença de Deus, não vem mais à igreja, não congrega mais, não busca mais. Como eu também já conheci. E a grande maioria, quando eu perguntava assim, fulano, mas você parou de ir na igreja, você parou de frequentar a igreja, você desanimou, você desistiu, você voltou para o mundo, o que aconteceu? A resposta era assim, eu vi muita coisa errada lá. É assim ou não é? Quem já ouviu isso já também? Vi muita coisa errada lá. Tinha muita coisa errada lá. Eu vi lá o pastor isso, o obreiro isso, o outro irmão não sei o quê, o outro irmão não sei o quê. E aí isso fez a pessoa fazer o quê? Se desviar. Por quê? Ela não estava com o seu foco em Jesus. Com os olhos fitos ou fixos, depois você coloca para mim a linguagem de hoje, tá? Já deixa a linguagem de hoje aí já. Com os olhos fixos em Jesus. Quer ver um exemplo? Olha aqui para o pastor, olha aqui para mim. Você deve já ter ouvido uma história de um jovem que queria sair da igreja. O jovem queria abandonar a igreja. Chegou o pastor e falou, pastor, vou sair da igreja. Não vou vir mais não. Vou parar. O pastor falou, mas por quê, rapaz? Você estava tão firme, você estava tão bem com Jesus, estava aí buscando a Deus, essas coisas estavam dando certo para você. Não, pastor, vou parar, desanimei. Mas por quê? Pastor, estou vendo tanta coisa errada na igreja. Eu fico vendo lá o irmão fulano de tal, aí o outro ciclano isso, aí o outro eu vi fazendo não sei o quê, aí o outro eu vi aquilo. Aí o pastor falou, tá bom, você vai sair? Não, vou sair, pastor, não vou ficar não. Falei, então faz uma coisa para mim só, um último favor antes de você sair. Pois não, pastor. Falei, vai lá, pega um copo cheio de água, mas bem cheio, até na boca. Tá bom, foi lá, pegou o copo de água pro pastor. Voltou, pastor, é pro senhor beber? Olha, esse aqui tá quase assim, É pro senhor beber? Falou, não, quero beber não. Pega esse copo agora e dá 10 voltas com ele em volta da igreja. Aqui, vai lá, Zé. Hoje eu vou usar você de exemplo. Põe a mesa aqui no meio, Sérgio, põe aqui. Falou para ele assim, vai lá, dá 10 voltas em volta da igreja. Isso, vai lá. Opa, peraí. Sem derrubar uma gota de água desse copo. Vai, e andando rápido.
Vai lá, irmão. Aí ele foi, andou uma vez, duas vezes, sem derrubar uma gota, hein? Eu estou vendo daqui. Ai, uma vez, duas vezes. Não vou fazer isso com o irmão não, só uma vez, tá? Pode ficar tranquilo. Olha lá, já derrubou tudo. Mas o outro foi fiel. Ele andou sem derrubar uma gota de água, irmão. Ele conseguiu dar as 10 voltas. Não derrubou uma gota. Chegou para o pastor, pastor, está aqui, ó. Não derrubei uma gotinha de água. Ele falou, puxa vida, parabéns, está de parabéns. Falou, mas deixa eu perguntar uma coisa. Você viu a mesa nova que eu coloquei no canto direito lá da igreja? Ele falou, não. Falou, mas você não viu? Você viu a parede que eu pintei do lado esquerdo de outra cor? Não, mas também não viu? Você viu o outro negócio que eu comprei e coloquei lá, outro ventilador que estava faltando, eu coloquei na igreja? Não. Mas você não viu? Não. Mas você não viu isso, aquilo? Também não. Falei, mas por que você não viu? Ah, pastor, eu estava tão preocupado em não deixar a água cair, que eu não vi mais. Você já entendeu? Sim ou não? Quem está com os olhos fixos em Jesus, não tem tempo para ver mais nada. Aprenda isso, meu irmão. Eu estou aqui até hoje. Teve momentos na minha vida, com Deus, a minha caminhada, que eu só permaneci porque eu continuei olhando para quem? Para Jesus. Ó, focado em Jesus. Quem está focado em Jesus, não tem tempo para ver mais nada. Porque nós estamos numa igreja imperfeita, tá? Essa igreja que você está é uma igreja imperfeita. Porque são feitos por pessoas, e pessoas são o quê? Imperfeitas. A igreja perfeita é aquela que vai estar lá no céu. Amém, Jesus? Lá nós seremos a igreja perfeita. Enquanto tiver isso aqui, ó, carne, pessoas, haverá imperfeição. E a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o imperfeito vai ter que ser aniquilado para dar lugar ao perfeito. Então olhe para Jesus. Porque você vai ver falhas em mim, tá? Não sou perfeito. Você vai ver falha em obreiros, em irmão do lado, no outro irmão. E se você pôr um espelho na tua frente, é que você vai ver mais ainda. Vai ou não vai? Mas fixe os seus olhos em quem? Em Jesus. Irmão, que nada vai te separar da presença de Deus. Diga glória a Deus. O diabo sabe que uma pessoa focada em Jesus, meu irmão, ele não consegue derrubar. Ele tenta criar uma distração aqui, tenta criar outra distração ali, mas você está focado. Diga graças a Deus. E ele tenta criar outra bagunça aqui, outra bagunça ali, mas você está o quê? Focado. Acabou, ele não sabe, ele não consegue te derrubar. Quem crê nisso, diga amém. Olha a importância do que eu estou pregando para você hoje. Mantenha o foco em quem? Em Jesus, você não vai ver mais nada. Ah, mas você não viu o outro lá? Não vi, eu estou focado em quem? Em Jesus. Eu estou vindo aqui para buscar Jesus, eu estou indo buscar Jesus, e o meu foco é Jesus. E o resto eu não vejo mais nada, acabou. Diga glória a Deus. Acabou. Olha o que fala lá, vamos terminar já? Mateus capítulo 14, versículo 22. Ô meu irmão, o diabo sabe como você se torna uma pessoa muito mais poderosa quando você está focada em Jesus. Mateus 14, 22. Vamos começar lá do 22. Mateus capítulo 14, verso 22. Em nome de Jesus. Marta, Marta, você está olhando muita coisa, você está ouvindo muita coisa, você está vendo muita coisa, Marta. É uma coisa só que é o quê? Necessária. Por quê? Porque o resto vai te fadigar e te deixar ansioso, só isso, e mais nada. Se você foca em Jesus, você recebe a paz, meu irmão. Você consegue a calma que Ele pode te dar. Diga graças a Deus. Foca nele hoje. Falo para você como tendo para mim primeiro esta palavra, meu irmão. Primeiro para mim. Às vezes a gente é tentado olhar para a direita, olhar para a esquerda. Mas não se esqueça, o teu foco tem que ser quem? A hora que o diabo querer começar a te mostrar outras coisas, você dá uma chacoalhada na cabeça assim e fala, não, tem que olhar para quem? Para Jesus. O resto acabou. O resto esquece, quem vai te levar para o céu é quem? É Jesus. Pastor, não tem céu para te colocar não. Falo para você porque isso vira e mexe, tá? Não precisa ficar preocupado quando eu falo isso. Sempre alguém pergunta, pastor, o senhor está indo embora daqui? Eu falei, não. Mas quando eu sair daqui, eu vou ficar triste se eu souber que você
saiu da igreja. Veio outro pastor, e o irmão, pastor, desanimou. Não quis ficar não, o senhor saiu, chegou outro pastor, ele foi embora. Meu irmão, seu foco é quem? É o pastor? Você está aqui por causa do pastor? Então não estou te ensinando nada. Porque você tem que estar aqui. Se eu não conseguir ensinar você ainda que teu foco é Jesus, eu não estou conseguindo te ensinar nada. Não sou eu, não é ninguém, o teu foco tem que ser quem? Jesus. Diga graças a Deus. Mateus 14, 22. Aliás, para a gente resumir, que o horário já não espera, vamos lá para o versículo 28. Antes de eu ler, então, vou fazer um resumo para você. A Bíblia fala que os discípulos estavam lá no barco, no meio do mar, navegando contra o vento, que o vento era contrário, no meio de uma tempestade. Estava lá, e lutava, e lutava, e lutava. De repente Jesus veio andando por cima das águas. Os discípulos entram em pânico. É um fantasma! Gritaram, desesperados. Jesus falou, não, sou eu, não tem mais. Aí Pedro toma a palavra aqui no versículo 28 e diz, olha lá, 28. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das... Pedro era ousado, irmão. Pedro era ousado. Pediu uma coisa que talvez ninguém tinha coragem de pedir ali. Eu quero ir por cima das águas. E Jesus, versículo 29, e ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com quem? Com Jesus. Mas aí começa no 30 um problema. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o quê? Então Jesus chama Pedro, pode vir, vem. Pedro sai e começa a andar sobre as águas, olhando para quem? Para Jesus. Agora olha aqui para mim. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, que era uma coisa sobrenatural. Não pense você que às vezes a gente vê nos filmes Pedro andando sobre as águas, aquela água calminha, tranquilinha. Não, eles estavam no meio de uma tempestade. E tempestade é onda de 1 metro, 2 metros de altura, era vento soprando, e nada daquilo atingia Pedro. Ele estava andando em cima das águas. Quem estava em volta, estava vendo o que estava acontecendo, devia estar de boca aberta. Os outros discípulos estavam no barco, estavam de boca aberta. E Pedro nem percebendo o que estava acontecendo, porque estava focado em quem? Jesus. Diga graças a Deus. Quando você está enfocado em Jesus, irmão, você vai viver o sobrenatural sem nem perceber. Sabia disso? Você vai estar andando sobre as águas e alguém chegar e falar para você, você está andando sobre as águas. Como assim? Deixa eu te explicar. Alguém chegar e falar assim, nossa, mas você está vendendo, hein? Não, mas estou vendendo normal, como se tivesse. Não, mas ninguém está vendendo. Está entendendo? Sim ou não? Só você. Mas peraí, você com você não aconteceu? Não, mas não aconteceu. Mas peraí, com todo mundo aconteceu, só não aconteceu com você. Você não foi mandado embora? Não, mas todo mundo foi, só não foi você. Está entendendo? Sim ou não? Quando você está olhando para quem? Para Jesus. Mas qual foi o problema de Pedro? Pedro está lá andando sobre as águas, olhando para Jesus. De repente ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro. Ele começa a ver o tamanho das ondas, ele sente aquele vento e aí ele deixa de olhar para o Senhor. Quando ele começa a olhar em volta, ele começa a fazer o quê? Afundar. Entenda o que eu vou lhe falar hoje. Quando você está focado em Jesus, irmão, você anda sobre as águas. Você passa por cima de coisas que você nem imaginar, porque você está olhando para quem? Para Jesus. Você deixou de olhar para Jesus, você começa a olhar para o tamanho dos problemas. Você começa a olhar para a situação, você afunda. Quer ver uma coisa? Essa história de pandemia, tinha muita gente que estava olhando para Jesus firme, em paz, porque quem está focado tem calma, não falei para você isso? Quem está focado tem calma, não tem a ansiedade. Quem está focado tem o descanso, não tem a fadiga. Estava calmo, descansado. E o mundo apavorado lá fora, e você em paz.
Aí ligaram aquela bendita daquela televisão e você começou a assistir. Morreu não sei quantos, morreu mais não sei quantos, e amanhã já vai morrer mais não sei quantos. E não sei mais o que, e não sei mais o que. E você estava focado em Jesus, de repente você começou a fazer assim, nossa, misericórdia, tanta gente morrendo, tanta coisa acontecendo. O que entrou no coração? Olha lá, volta para o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, o que ele teve? Você entendeu a comparação? Tinha gente que estava em paz, tranquilo, começou a escutar muitas coisas, muitas pessoas. O que entrou no coração? O medo, irmão. Tirou os olhos de Jesus, o medo entra no coração. A pessoa, e muitas pessoas aconteceram exatamente isso. O pastor estava em paz, aí começou a ouvir notícia, começou a ouvir uma pessoa, outra chegava, falava outra coisa. A pessoa já, meu Deus, vai chegar aqui também. Está entendendo, sim ou não? Vai acontecer comigo também. Então cuidado. Talvez você está ouvindo muitas pessoas, não deixe as pessoas tirarem você do seu foco. Às vezes você está focado, você está numa fé, vai dar certo, vou conseguir. Alguém chega e fala assim, mas não sei não, fulano não conseguiu. Aí outro vem do outro lado e fala assim, não sei não, mas você já viu como está a situação? Aí outro vem e fala, mas não sei não. Aí você tira os olhos de Jesus, você começa a olhar em volta, o medo entra no coração. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Eu estava com tanta certeza, agora eu já não estou mais. Está entendendo, sim ou não? Eu estava tão focado, agora eu já não estou mais. Meu irmão, você tem que aprender a continuar com o seu foco. Porque vai vir muita gente, vai ter muitas pessoas te falando muitas coisas. Você tem que ficar com o que Jesus falou. O que foi que Jesus falou para Pedro? Vem, não foi? E ele tinha que ir, acabou. Está entendendo, sim ou não, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Se você tirar o seu foco de Jesus e começar a olhar para a direita, para a esquerda, para os problemas, para as situações, para a economia, para isso ou para aquilo, o medo vai entrar no seu coração e você vai começar o quê? A afundar. E tem muita gente afundando por causa disso. Tirou os olhos de Jesus. Você estava focado em Jesus. Quando Ele te deu a palavra, Ele falou, vem. E você está firme, vai dar certo, as coisas vão funcionar. Aí alguém começou a falar, mas esse ano é isso, mas esse ano é aquele outro e tal. E você tirou os olhos de Jesus, começou a ouvir muitas coisas. Muita gente deveria ficar com uma só, que é o que? Necessário. Só a palavra de Jesus já basta. Só o que Jesus falou para ele já bastava, era o vem. Jesus falou, vem? Sim ou não? Acabou, irmão. Importava o vento, não importava o tamanho da onda, importava o que Jesus falou, era nisso que ele tinha que ficar focado. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Meu irmão, não afunda não. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Foca nele, meu irmão. Foca em Jesus. Que o vento vai soprar, que as ondas vão ser grandes, mas nada vai te desanimar. Você vai passar por cima de tudo. Diga graças a Deus. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Olha o poder de focar, de estar focado em Jesus. A resumir essa mensagem hoje, eu já encerro. Mantenha o seu foco em Jesus. Marta estava lá com muitas coisas, e isso só estava trazendo ansiedade, fadiga. Jesus falou, é aqui. Mantenha o seu foco, uma coisa só é necessária. Quem entendeu isso, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Bem forte, igreja, que Ele merece. Em nome de Jesus.